Olá, sejam todos bem-vindos à Casa Espírita Edgar Armon, vocês que estão hoje aqui presencialmente e todos aqueles que estão nos assistindo através do YouTube. Eu sou a Maricelma e desejo que a paz e o amor de Deus envolva a todos com muito amor, com muito carinho, nos fortalecendo e nos equilibrando. E vamos iniciar então a nossa preleção evangélica de hoje, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para que os benfeitores espirituais de luz que atuam nesta casa possam nos auxiliar naquilo que estamos mais precisando neste momento. Então vamos nos acomodar confortavelmente nas cadeiras, fechar os olhos, respirar profundamente, permitir assim que as energias abençoadas desta casa possam nos amparar física, espiritualmente, emocionalmente. Envolvidos assim nessa energia abençoada e sublime, vamos saudar carinhosamente todos os trabalhadores do plano físico e do plano espiritual desta casa bendita. E nesse instante, vamos saudar com um abraço fraterno nosso anjo de guarda, esse amigo, esse companheiro de jornada que nos auxilia a escolher os melhores caminhos que devemos seguir. E envolvidos nesse abraço fraterno, vamos sentindo a presença da nossa Mãe Maria de Nazaré. Nesse instante, o seu amor nos envolve, nos abraça, nos proporcionando a paz e a serenidade para tudo aquilo que precisamos neste exato momento. Envolvidos nesse imenso amor de Mãe, saudamos a Jesus, nosso irmão, amigo e mestre. A Ti nós agradecemos pelos Seus ensinamentos, pelos seus exemplos que estão no Seu Evangelho, abençoado, iluminado, que clareia os caminhos pelo qual nós temos que passar. E que esse caminho nos conduza até Deus, nosso Pai Criador, melhores, mais aprimorados, mais evoluídos. E a Ti, ó Senhor, Deus nosso Pai, nossa gratidão eterna por tudo aquilo que temos, pela oportunidade da vida e por tudo ainda que seremos nesta oportunidade. Senhor, nós Te saudamos de todo o coração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós ao Teu reino, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como estamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. E não nos deixes, Senhor, cair em tentações. Livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. O tema de hoje é sobre os laços familiares. E eu gosto sempre de deixar o convite à leitura do Evangelho. Hoje o Evangelho, o Livro dos Espíritos, que falam sobre o tema. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, item 18 ao 26. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existências. E também no Livro dos Espíritos, no livro 2, capítulo 4,
todinho voltado para a pluralidade das existências. Falar sobre laços familiares deveria ser fácil. Os seres deveriam se amar, se compreender mutuamente e viver felizes para sempre. Terminou a preleção. Deveria ser assim, mas só que não. É muito mais complexo que isso. E na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, ele nos faz refletir sobre essa responsabilidade entre os membros da mesma família. E nos diz o seguinte: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e pior, é pior do que o infiel. Então, se falar sobre família deveria ser simples e não é, porque é mais complexo do que parece, porque falar da família é falar dos inúmeros motivos que envolve esta união familiar. Porque cada um é um ser único. Deus criou um espírito simples e sem conhecimento, ignorante, o espírito único. Deu para nós as virtudes, mas ao longo da nossa caminhada terrena, fizemos escolhas equivocadas e assim também adquirimos as imperfeições. Portanto, cada ser tem a sua forma de pensar, de agir. Somos todos diferentes. E graças a essa diferença que nos permite um aprendizado de respeitar o próximo como a nós mesmos, porque entendemos que o próximo também tem as suas escolhas. E que bom que é assim, porque já pensou se todo mundo gostasse somente da cor branca, o que seria das demais? Se todo mundo pensasse de uma única forma e agisse de uma... Onde estaria o aprendizado? Para aquele que faz um trabalho manual, tem uma técnica, o outro complementa aquela técnica. E assim é na vida. Nós nos complementamos com a inteligência e o saber do outro. Então, somos seres únicos. E conviver com essas diferentes tendências, estamos unidos por afinidade ou por repulsa. Não deveríamos ser felizes e unidos? E por que tem essa repulsa? Porque em algum momento da nossa trajetória espiritual, nós lesamos, nós fomos lesados. Então, a origem dessa repulsa se explica por esse exemplo. Então, enquanto é grande o desafio de conviver em família e aprender a se amar e a se respeitar, também é grande o nosso aprendizado. Ninguém está na família ao acaso, tem uma razão de ser, Deus sabe qual é. E a nossa tarefa é viver em paz, com todas as diferenças. E evidentemente há desavenças, mas mesmo assim o amor une, faz a compreensão alcançar essa diferença e todos continuam aprendendo. A Terra, nosso planeta, essa nossa mãe que nos abriga no seu ventre, é formado por uma grande família universal. Todos nós somos uma família, todos com a mesma oportunidade de reparação e aprendizado, para que cada um possa, nessa oportunidade redentora, evoluir moral e espiritualmente. E fazemos isso e nem sequer tomamos conhecimento que estamos aprendendo, que estamos evoluindo, ou que estamos estacionados. Só temos essa consciência quando paramos para analisar. Olha, hoje eu sou diferente do que eu era algum tempo atrás.
Olha, minha família tinha tantos conflitos, hoje eles não existem mais, porque tudo vai se transformando, vai se ajeitando. De forma simples? Não, às vezes da forma até complicada. Então, a família é a base da sociedade. É dentro da família que se adquire os valores morais tão importantes que todos nós precisamos, onde nós aprendemos o respeito mútuo, onde nós adquirimos os vínculos emocionais. É importante esse vínculo, saber que o outro sente, que o outro se magoou, que o outro está feliz. Porque caso contrário seria uma patologia. Então vamos adquirir também a tolerância dentro da família com essas atitudes diferentes. Aprender a combater sentimentos contrários ao amor, como ódio, mágoa e rancor. E também vamos aprender como é importante dar a atenção, combater a indiferença. Porque hoje a família se encontra dissipada e quando está unida, ela está separada porque cada um está com o seu celular em algum canto. As pessoas não se conversam dentro da família, elas estão juntas, mas estão separadas. Aquele momento da união é importante para saber como foi o dia do outro, como foi o mês, qual o problema que teve, por que está triste, por que está feliz. É um momento de interagir e perdemos essa oportunidade tão preciosa, né? Então, se exercita primeiro esses valores dentro da família, entre outros tantos, poderíamos citar aqui a tarde toda, mas tem valores tão importantes que nós aprendemos a exercer primeiro dentro da família, para que a gente possa projetar esse aprendizado na sociedade. E na sociedade, muitos dizem assim, aqueles que estão ao nosso redor: mas eu não consigo lidar com o meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão, com um membro familiar. Mas eu me dou tão bem fora da minha família. Então, como nós somos espíritos que estamos aí numa nova encarnação, em outras, aqueles membros que nós tivemos, que temos uma afinidade muito grande, também fez parte provavelmente da nossa família consanguínea e temos uma afinidade grande. Só que hoje, unidos na mesma família, estão membros que estão juntos por afinidade, sim, mas também com processo de reparação e de aprender a exercitar o amor pleno. E isso não é uma tarefa tão simples assim, mas é necessária, faz parte. Então, o que foi feito daqueles que eu te confiei? Então, os laços familiares, eles são regidos pelos laços consanguíneos e pelos laços de afetividade. Somos uma grande família. Temos um carinho imenso pelos amigos, também pelos nossos membros da família. Agora, quando a gente olha aquele ali, fala, mas aquele não consigo amar. Seu desafio maior é com aquele. Então, portanto, a família é a verdadeira escola de almas. Não há acasos. Quando alguém diz assim, o que estou fazendo nesta família? Eu não me sinto fazendo parte dela. Mas se ele está naquela família, porque ele necessita de algo. Talvez realmente em outras existências nunca tiveram juntos, mas é dentro daquela família que o aprendizado dele se realizará. Então, às vezes a pessoa fala, olha, eu convivo com outra, mas eu não sinto aquela afinidade com ela. Nem Jesus Cristo foi unanimidade. E mesmo assim Ele nos amou com plenitude. Então, a família é escola de almas, onde os espíritos necessitados de compromissos inadiáveis e de auxílio de reparação diante da lei de causa e efeito. Com compromissos inadiáveis de auxílio ou reparação diante da lei de causa e efeito.
E aí, lembra quando foi dito lá atrás? Quando nós lesamos alguém ou quando alguém nos lesa, vamos estar nos reencontrando através da reencarnação no mesmo ambiente doméstico, nesse processo de provas e expiações tão importante para adquirir os alicerces morais que regem a vida e que ainda nos falta. A perfeição da justiça de Deus. Não há uma só lei que tenha sido infringida que ela não tenha que ser reparada. E não de forma penosa, mas nós muitas vezes, pela recusa, tornamos ela mais difícil ainda. Então, os pais têm uma tarefa importantíssima de não falhar na lapidação dos seus filhos. Lapidar as suas más inclinações, suas más tendências. Porque somos espíritos únicos, trazemos conosco as nossas virtudes e as nossas imperfeições. E cabe aos pais esse dever. Mas também existe o dever ao contrário. O dever dos filhos para com os pais, no momento propício. Sabe aquela frase, aquele ditado que diz assim: uma mãe cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de uma mãe. E é uma realidade. Muitas famílias hoje caíram assim no esquecimento. Não exercitam essa educação, não se exercita essa troca de valores, não se exercita o amor, não se exercita a atenção. Então, o valor familiar, na grande maioria, não na grande maioria, numa boa parte delas, está caindo em desuso. E cabe a atenção ao nosso dever de todos os membros familiares, uns para com os outros. Quando alguém fica doente, que precisa de cuidados, e exercer a paciência dentro da família, é algo desafiador. A gente fica contente quando está diante de uma situação, falando: nossa, hoje eu não perdi a paciência, estou evoluindo. Passa 2 dias, acontece a mesma coisa, aí você já solta o verbo. Volta de novo, começo, vamos trabalhar a paciência. O que importa é nunca desistir diante das dificuldades. Sempre pedir desculpas, dizer que errou, ou procurar trabalhar aquilo que nós falhamos mais. Cada um sabe daquilo que falha mais. E esse é o desafio individual. Então esse dever é para aqueles que nós lesamos em outras oportunidades, em outras existências, e eles para conosco. Então isso é um dever que cabe a nós. No livro Pensamento e Vida, de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 12, ele também nos orienta sobre a família e nos diz o seguinte: a família consanguínea entre os homens pode ser apropriada como o centro essencial dos nossos reflexos. Sejam agradáveis ou desagradáveis, que o pretérito nos devolve. Lei de causa e efeito, algo que temos que reparar. Então, o pretérito nos devolve para o presente. Estamos aí reunidos em família, unidos pelo laço de amor, de afinidade, seja ele consanguíneo ou não. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item 18, ele nos explica também, Kardec nos explica, vários pontos que são importantes para a nossa compreensão através desses laços de família que são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação como muitos pensam. Pelo contrário,
são fortalecidos e reapertados, mas o princípio oposto, isso se destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias, unidos pela afeição, pela simpatia e a semelhança de inclinações. Esses espíritos felizes de estarem juntos procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, porque uma vez retornado à erraticidade, eles se reencontram como amigos de volta a uma viagem. E muitas vezes eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou no mesmo núcleo. E trabalham juntos para o seu progresso comum. Se uns estão encarnados e outros não, continuam unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos. Os mais adiantados procurando fazer progredir os retardatários, que somos nós. Apesar de cada existência, terão dado mais um passo na senda da perfeição. Então, quando nós estamos diante de dificuldades, nós temos que entender que nós precisamos dar um passo a mais no nosso processo evolutivo. Porque os que caminharam conosco nessa trajetória, muitos já conseguiram estar mais evoluídos do que nós e torcem pela nossa vitória diante dos obstáculos que a vida neste momento nos proporciona. E estamos unidos hoje por afinidade ou por repulsa, mas todos com a mesma oportunidade de progresso. E lá no Evangelho, e lá no Livro dos Espíritos, na questão 207, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade se os pais transmitem a ele também a moral. E o Espírito da Verdade diz que não. Os pais transmitem aos filhos a semelhança física, somente a semelhança genética. Pois o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Então, cabe a nós, espíritos individuais e imortais, por si só, adquirir o avanço moral que precisamos, com o apoio mútuo da família. E no processo reencarnatório em que nos encontramos, não vamos ficar adiando para depois, estando diante do mesmo obstáculo de aprender a conviver, porque não temos um limite de encarnações, até o momento que a materialidade tenha diminuído e que nós tenhamos nos purificado. E isso é um conjunto de esclarecimentos que Jesus nos traz, que no Livro dos Espíritos, através da codificação também toda de Kardec, nos traz. E com essa compreensão e com essa purificação, sim, nós vamos alcançar a felicidade que todos buscam. E vamos estar livres e não acorrentados num planeta de provas e expiações com tantas imperfeições ainda a trabalhar. E tem outra passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 9, de Santo Agostinho, do ano de 1862, que fala sobre a missão dos pais. E que ele nos chama a atenção para essa desunião familiar, para essa banalização da importância da família, onde ele nos diz assim: ó espíritas, e eu acrescento, ó cristãos, compreendeis agora o grande poder da humanidade, o grande papel da humanidade. Compreende agora que quando produzes um corpo, ou seja, um filho, quando se gera um filho, a alma que nele se encontra, que nele encarna, vem do espaço para progredir,
Inteirai-vos dos vossos deveres e põe todo o vosso amor a aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos estão confiadas, e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprires. E qual é essa recompensa? Muitos devem estar pensando, que recompensa é essa se eu cuido bem da minha família? É quando a paz começa a reinar, consequência do exercício diário, difícil, de conviver com essas diferenças. Então, ver a felicidade que cada um está sentindo, o caminho que cada um está tomando, as vitórias que cada um conquista, porque fiz parte desse aprendizado e ele também fez parte do meu. Paz no coração e na consciência. Então Emmanuel também nos faz pensar com essa mensagem. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo em uma casa pequena. Reflexão. Quando nós não conseguimos ser úteis, mesmo em uma casa pequena. Veja, os membros familiares, por mais numerosos que eles sejam, são poucos. Como deixar esse dever de ser importante dentro daquele pequeno núcleo para ser só importante fora dele, e às vezes nem será tão importante assim como a sua missão de estar dentro da família, de realizar o que precisa ser feito, de estar colocando para depois, amanhã pode não existir mais para nós, não sabemos o quanto tempo vamos ficar aqui para realizar essa missão. Jesus esteve entre nós e deixou a sua missão que está aí até hoje para nós, viva, através dos seus exemplos, no seu evangelho. Nós temos uma missão, seja por laços consanguíneos ou não, vamos deixar a nossa marca naqueles que conviveram conosco, que seja a melhor possível, porque se ele não aprendeu até aquele prezado momento, quando nós nos formos, mas ele terá a semente plantada dentro de si. O nosso dever dentro da família é resgatar esse valor, para que a gente possa sim ter um mundo mais saudável na convivência e no respeito mútuo, que falta muito pelo que nós observamos, mas estamos caminhando. Vamos começar primeiro pelo nosso lar. Então, quando alguém diz assim, olha, eu não me sinto dentro dessa família, não pertenço a ela, Francisco Cândido Xavier também nos esclarece um pouquinho sobre esse detalhe, e ele nos diz o seguinte: nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias de acordo com o teu adiantamento, possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais e nem menos, mas o suficiente para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob o teu controle, está em suas mãos. Tu escolhes, tu recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a experiência. Tens pensamentos e vontades que são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração ou repulsão
na tua jornada vivencial. Não reclames, não te faças de vítima. Não te faças de vítimas. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua mente, a tua meta, busca o bem e viverás melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, nesse momento, qualquer um agora pode começar a fazer um novo fim e buscar a paz que todos almejam dentro da família. Aprendendo a respeitar as diferenças, só assim nós vamos conseguir, com compreensão, para que o amor reine e auxilie a trabalhar aquilo que mais influencia na convivência familiar hoje, que os une, que ficou no passado, ódio, mágoa e rancor. Só o amor constrói e só o amor abre a janela para um mundo melhor. E que o mundo seja melhor, que possamos adquirir essa compreensão, esse respeito e os valores morais acima de tudo. Então vamos partindo para o nosso encerramento, para a última etapa da nossa preleção de hoje. E vamos assim pedir para os benfeitores de luz, para o nosso passe coletivo e em seguida para a prece de encerramento. Neste momento vamos fechar os nossos olhos e vamos sentir à nossa frente o nosso mentor amigo, colocando a sua mão sobre as nossas cabeças. E neste momento, energias abençoadas penetram sobre todo o nosso corpo, adentrando, percorrendo todo ele, proporcionando o equilíbrio e o fortalecimento. E assim, nos amparando também, além de fisicamente e espiritualmente, e envolvidos nessa energia amorosa, vamos agradecendo pelas bênçãos concedidas por esses amigos benfeitores. E vamos voltando a nossa mente para o nosso planeta Terra, para que possa ser levado tudo aquilo que estamos desejando neste momento: paz, serenidade, união, amor. Seja levado a todos os nossos irmãos necessitados também de saúde, de auxílio material, que possa envolver os lares, auxiliando cada um neste planeta que esteja precisando desse auxílio. Vamos mentalizar os nossos lares, envolver a todos que ali se encontram ou ainda há onde chegar. E nesse momento, a nós também. E encerramos agradecendo com a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, a amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.
e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.